João 2, versículo 23 até o 29, que diz assim: todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. Estou lembrando que aqui ele estava falando daquela discussão do conhecimento, né? O pessoal quer conhecer a Deus pela via do conhecimento, do entendimento humano. E aí já tinha essa discussão, que no Brasil ela é viva até hoje, com seitas como as Testemunhas de Jeová, que não conseguem entender que Jesus é Deus, né? Eu conferi depois que eu tinha falado, e é isso mesmo, na tradução do Novo Mundo, até hoje está escrito lá: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era um Deus, com D minúsculo. Então ele se refere a Jesus como um semideus, né? Um Deus com D minúsculo. Ele não consegue entender que Jesus é a manifestação humana de Deus. Jesus é Deus, sendo tão Deus que conseguiu ser um de nós durante 33 anos. E que ele sempre foi o Cristo eterno, porque ele é a comunicação de Deus com os seres humanos. E que o Espírito Santo é Deus, que uma vez ressuscitado e ido para o céu, ele passou a habitar com cada um de nós. E se a gente vai pensar essas coisas pelo lado do raciocínio, a gente só vai fazer heresia em cima disso, né? É até um provérbio antigo que fala sobre isso, né? Trindade. Tente explicá-la e perderá a cabeça. Tente negá-la e perderá a alma. Então, perderás, né? A alma. E é isso. Então, ao invés de a gente ir para o campo do conhecimento, que o contraste que o João está fazendo aqui é isso, ó. Até agora as pessoas usando do seu conhecimento, e o conhecimento humano, ele atrapalha a gente não só a ter comunhão com Deus, como a crer em Deus, né? Quando você tem uma comunhão com Deus, até a teoria da evolução fica santificada. Dá para ver Deus em todo o processo evolutivo. Mas como a teoria da evolução foi criada, até que não. Foi criada por um cientista que cria em Deus, né? Charles Darwin. Mas os que liam Charles Darwin não criam em Deus. Então virou esse embate religioso, né? Mas neles estão escondidos todos os tesouros do conhecimento, diz o apóstolo Paulo. E aqui a igreja já estava caindo nessa tentação de tentar crer em Deus pela via da lógica, do conhecimento, do entendimento, do logos gregos que eles tinham. Então ele está dizendo, olha, aqui não é questão mais de conhecimento, aqui é a questão de vocês ouviram, vocês foram instruídos, então permaneça em vocês a promessa, porque aquele que permanece na promessa de Deus, ou seja, aquilo que a gente ouviu desde o princípio, permanecereis no Pai e no Filho. Não vamos ficar fazendo essa discussão teológica, até onde que vai Deus, a partir de onde começa Jesus, né? E aí ele continua. E essa é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Ele está dizendo, o que é vida eterna? Que é a outra busca nossa, né? Por que as pessoas são religiosas? Porque elas têm medo de morrer. Ele está dizendo, olha, vida eterna é crer em Deus e em seu Filho Jesus Cristo. Por quê? É aí que você começa a conhecer todos os segredos da vida. Não adianta você intelectualizar, não adianta você filosofar, não adianta você... por isso até que Jesus começa chamando pessoas que não tinham conhecimento teórico nenhum. Não é que ele era anti-conhecimento, é só que para você se libertar desse conhecimento greco-romano, é só você começando do zero, da pureza, né? E aí ele fala que a promessa que ele mesmo nos fez é a vida eterna. E a vida eterna só vai sendo vivenciada naquele que crê no Pai e no Filho. Porque em Deus toda a humanidade crê. Todo mundo acredita em Deus. Agora, crer que Deus se manifestou em Jesus Cristo, aí é que o bicho pega. Porque, mas Jesus, né? Você vê que vai fazendo um monte de piadinha, né? Jesus agora tem que ser o namorado da Madonna para você não precisar crer muito nele. E aí o versículo 26 diz, isso que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Ele está dizendo, olha, eu tenho que dar essas explicações todas, porque tem boi na linha. Tem gente de má fé se reunindo com a gente, tem gente de má fé tentando contaminar essas coisas todas. Quanto a vocês,
versículo 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Filhinhos, agora pois permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Ele está falando o que é praticar a justiça. Praticar a justiça é você entender que se de um lado a gente não precisa ficar discutindo intelectualmente essa questão do pai e do filho, não caindo nesses enganadores, de outro lado também a gente não pode negar o pai e o filho. Quem ama o pai e o filho, é nisso que consiste a vida eterna. E aí ele faz esse paralelo sutil, né? Entre aquilo que em grego é gnosis e carisma, né? Então o que é gnosis? Gnosis é o nosso conhecimento intelectual. Que eu fico muito triste toda vez que eu encontro alguém, eu preciso fazer teologia. Quando isso vem como um último desejo, né? Não é nem como eu preciso fazer teologia, eu vou fazer teologia. Quando isso vem como último desejo, beleza. Quando fazer teologia é resultado do carisma, que é o conhecimento que a gente tem de Deus, de muitos Deus vai até poupar a teologia, porque ela até atrapalha muito. A teologia é interessante, mas ela tem a mesma herança grega, né? De silogismos, de uma coisa tem que excluir a outra, o certo ou o errado. E aí as pessoas pensam assim, não, eu preciso conhecer a Deus melhor, vou fazer teologia. Aí a pessoa entra dentro de uma caixa que ela conhece a Deus menos ainda. E essa é a gnose que ele está falando contra aqui. Né? Ele está dizendo, não, gente, quem conhece a Deus, quem anda com Deus, e agora ele está fazendo uma referência ao Espírito Santo, que ele chama de unção aí, que no grego é carisma. Ele está dizendo, vocês têm o carisma, vocês já são carismáticos, vocês já são habitados por esse Deus eterno. Enquanto estamos discutindo aí entre o pai e o filho, você já é habitado pelo seu Espírito eterno. Você é a cara de Deus. Ele vai dizer, inclusive, em João 3,1, né? Vede como grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Por que nós somos filhos de Deus? Porque o Espírito Santo habita em nós, que ele está chamando aqui de unção. Aí ele está dizendo, quanto aos que querem enganar, ou seja, para vocês ficarem de olho nessas pessoas, é que eu estou dizendo essas coisas. Agora, quanto a vocês, ele vai dizer, quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. E aqui a gente já cai no silogismo grego, né? Porque ele acabou de falar que Deus não é questão de a gente ficar comparando com o conhecimento, aí a gente cria ou conhecimento humano vindo da teologia e da filosofia, ou a gente cria um conhecimento humano vindo da teosofia, né? A gente vai ver isso, por exemplo, lá em Apocalipse 2 ou 3, quando Deus vai falar à igreja de Tiatira sobre a Jezabel. Fala assim, olha, eu estou elogiando aqueles que não têm aquele conhecimento como vocês falam, das coisas profundas do maligno. Que aí o pessoal começa, né, com batalha espiritual, com atos proféticos, com atitude profética, que é um outro tipo de conhecimento. Né? E aí, qual que é o conhecimento? Nós temos que ter um conhecimento sobre a autoridade, o princípio da autoridade, o princípio da cobertura, o princípio dos atos proféticos. Você tem que fazer coisas, porque quando você faz um movimento aqui, o mundo espiritual muda. Essa é uma outra gnose. Aí a gente sai do conhecimento grego, ou greco-romano, e vai para o conhecimento da teosofia, né? Dos aeons, que era muito presente nos dias de João, né? Da sociedade alternativa. Então, eu vivo de acordo com outro conhecimento aí que os eons trazem para mim. Aí você começa a estudar os seres extraterrestres, os seres intraterrenos, os duendes, os horóscopos, todas essas questões, que é um outro conhecimento, que se pretende assim, não, Deus se explica, na medida que a gente vai se concentrando em público, a gente vai fazendo movimentos, e aí a unção vai vindo. Inclusive tem um pastor que fez muito mal ao Brasil nesse sentido, ele é muito querido, mas isso não faz ele ser menos venenoso, que é o pastor Dan Duque, que é o pai espiritual de todo aquele avivamento que houve nos anos 2000, né? Ana Paula vem do Dan Duque.
Heloísa Rosa vem do Danduque, o pastor Antônio Cirilo vem do Danduque, e eu tinha conhecido o Danduque já em 1997, lá na Igreja Batista Nova Canaã, quando o pastor lá, que ele era um homem todo omisso, mas quando era para poder barrar as coisas que Deus queria, ele se tornava um dragão. Ele botava todo mundo na boca, mas aí ele chegava no domingo à noite e ele, te louvamos, Senhor, aí botava a igreja para orar, para falar, para poder invocar, baseado naquilo que o Danduque estava trazendo lá dos Estados Unidos. E na mesma época do Danduque tinha um cara que fazia sucesso, que era o Benny Hinn. Ele escreveu um livro, né, Bom Dia Espírito Santo, Bem-vindo Espírito Santo. Depois, aí começava a fazer um monte de ritual, de curas. Depois a gente foi descobrindo que aquilo ali tudo era, tinha até lugares marcados para as pessoas receberem a unção, para o paraplégico levantar, tudo comprado. Mas como aquela imagem contaminava todo mundo, né, hoje em dia a gente não tem isso assim mais de maneira descarada, mas a tal da palavra profética continua em alta, né? E a palavra profética, né, que é o que o João chama aqui de gnosis, é aquilo que você quer que seja falado, porque aí você já perverte, olha, a Bíblia diz que eu já tenho a unção, que a unção me ensina todas as coisas, que eu não preciso que ninguém me ensine. Então, se eu sou de Deus, tudo que eu falo tem que acontecer. Aí eles pegaram a unção do Espírito de Deus em nós e transformaram em teosofia, né? O que é teosofia? Você acredita que você é cheio do Espírito Santo, então tudo que você fala tem de acontecer. E aí começa a surgir essa questão da palavra profética, essa questão de você determinar a cura, de você trazer à existência os seus desejos, chama, não, é o meu desejo, mas quem habita em mim não é o Espírito Santo. Então, tudo que eu desejo, Deus deseja. Porque foi assim que ele falou com Davi, que tudo que Davi desejava era o que ele desejava, que é uma outra mentira. Que muitas vezes Davi desejava uma coisa e Deus torcia o caminho dele. Né? O Paulo fala, olha, a gente estava indo fazendo até uma coisa boa, mas o Espírito Santo nos impediu. Tem hora que o Espírito Santo havia impelido e muitas vezes o Espírito Santo o havia impedido, porque ele nos ensina todas as coisas nesse sentido, de não deixar a gente ficar virando outro selvagem, né? Não, se eu quero e Deus habita em mim, então Deus agora tem que fazer tudo o que eu quero. Né? Se a minha vontade, o meu desejo, não, vai nisso. Quem é que falou isso? Foi acho que o Davi mesmo, que alguém falou assim, não, Davi, foi o profeta Natan. Daí ele falou, olha Natan, estou a fim de construir um templo, olha que desejo mais correto. Puxa vida, eu tenho uma casa, um palácio para habitar e Deus não tem uma casa. Aí o Natan, vai com os seus projetos, porque eu já entendi que você é de Deus e tudo que você faz, Deus está contigo. Aí quando o Natan sai, Deus fala, volta Natan, nada disso. Aí quando o Natan volta, fala, por que você está preocupado com a minha casa, Davi? De qual habitação eu preciso? Por que você está preocupado com isso? Então, essa tentação, né, de transformar o carisma em gnosis, de transformar a nossa experiência com Deus em uma experiência intelectual, seja de origem greco-romana, seja de origem teosófica, que é tipo estudar Deus às ocultas, que é conhecer o terreno do inimigo, que é saber como é que o diabo funciona para eu saber enfrentá-lo. Então, assim, eu não chamei vocês para ter esse conhecimento, não. Né? Porque o conhecimento que vocês têm de ter é que o Senhor pelejará por vocês. Não é que vocês têm de ser mestres na guerra, mestres no ocultismo, né? Teve até uns livros que fizeram efeito, até hoje a gente vê os rastros disso, né? A Rebecca Brown escreve aquele livro, Ele Veio para Libertar os Cativos, aí a cretalhada toda se tornando especialista em macumba, bruxaria, não sei o quê. Aí depois veio um que até hoje ele existe aí, que é o Daniel Filho, Daniel Mastral, que ele começa a fazer uma trilogia, né, do Filho do Fogo. E ele começa a falar que ele era satanista, que ele era isso, que ele era aquilo, agora já perdeu a esposa, já perdeu o filho e continua com essa publicação frenética do conhecimento do mundo espiritual. Aí o João está assim, não gente, não é nada disso, não é esse conhecimento. O conhecimento ele é tão simples, por isso que vocês nem gostam. O conhecimento é simples, que é o conhecimento de um filho com a sua mãe, é o conhecimento que deveria ser nosso com o nosso Deus. Assim, eu não entendo nada, mas eu sei quem Ele é. Eu não sei nada da vida, mas eu conheço a voz do meu pastor. Aí é nesse sentido que ele fala, a unção que vocês receberam vos ensina todas as coisas e vocês não precisam de que ninguém ensine a vocês. Então essa é a primeira parte.
Não é curso nem de teologia e nem de teosofia. Não é curso nem de como me aproximar de Deus, né? E nem é curso de como conhecer o terreno do inimigo. Na verdade, é vivência, é comunhão com Deus. Já pensou se os bebês tivessem que fazer um curso antes de se relacionar com a sua mãe? E as nossas mamães, humanas como são, né, elas nos legam tantas coisas que fazem parte da existência. O bebê não entende a mãe não entende o bebê, a mãe bate no bebê porque tem nojo de bosta de bebê, que agora está sendo essas notícias agora, né? O menino fez caco na hora que a mãe não queria, ele apanha. E aí isso vai já para as minhas aulas de sociologia e psicanálise, né? Que agora tem a reportagem para mostrar isso agora, porque como é que a humanidade vai se tornando tão traumática porque as crianças apanham pelas suas necessidades fisiológicas básicas, das quais elas não têm como se livrar. Mas da mesma forma como essa criança confia em quem ela tem de confiar, não tem como confiar em outra pessoa, a unção que dele recebemos, ele é perfeito, ela nos ensina todas as coisas. Ela nos faz confiar sem medo, sem trauma. Né? Às vezes a gente fica com trauma de Deus, mas aí não tem nada a ver com ele, tem a ver com a nossa percepção. Igual Isaac ficou com trauma de Deus, né? Isaac nunca mais esqueceu daquele dia em que ele viu Deus pedindo o pai dele para matá-lo em sacrifício. Então a gente fica pensando assim, o Isaac viu o milagre, não, o Isaac ficou assim, que Deus é esse? Esse é o Deus do meu pai? Aí o texto bíblico até chama Deus de o terror de Isaac, porque o Isaac continuou temendo a Deus, mas ele não conseguiu entender aquele B.O. entre Deus e Abraão, não. Porque, como assim? O Deus do meu pai, ele me matar. Ele nem entendeu que o Deus do pai dele arrumou um cordeiro para o holocausto. Acho que ele estava tão aterrorizado que o Abraão ouviu o anjo gritando, Abraão! Mas o Isaac só ficou assim, meu Deus, Deus fez esse pedido para o meu pai. E aí é só até aí que a criança consegue ir. A humanidade consegue ir, só até aí. E aí, sei lá, Deus conhece os nossos corações, Deus conhece os nossos traumas. Ele fala assim, às vezes ele precisa ficar traumatizado assim mesmo, senão ele vai virar um Isaquinho. O Isaquinho é aquele menino malandrinho, filho de vovô, safadinho, piadista gospel. É o Isaquinho. Então, às vezes, para o cara não se tornar um ser humano safadinho, ele tem que viver com o terror. Porque Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Né? Mas por que Deus não muda a mente das pessoas? Porque Deus não nos fez para ser robô, não. Deus, ele nos fez como devir, né? O que é o devir? Existem pessoas que vão se dar o luxo de sondar os próprios corações e nisso elas vão crescer. Mas existem pessoas que não vão querer se dar esse luxo. Então pronto, fica pensando de Deus o que você dá conta de pensar e Deus continua sendo o seu Senhor. Então a primeira parte é essa. A unção nos ensina todas as coisas. Que a gente não pode levar para o outro lado, porque nós levamos isso para dois lados. Ou é para fazer essas coisas do ato profético, né? A gente está numa igreja hoje onde Deus não pode falar. Por exemplo, Deus não pode falar na Universal. Se Deus toma alguém lá em profecia no meio do culto, a pessoa vai ser silenciada. Mas o diabo fala, até hoje. O diabo fala, faz propaganda, enche a igreja. E essa aí não é isso que a unção ensinou, não. O Bispo Macedo tem ótimos livros que, do ponto de vista teológico, são maravilhosos sobre o Espírito Santo. Mas aquele Espírito Santo acerca dos quais ele fala nos livros dele, não pode se manifestar na igreja dele. A gente vai vendo as pessoas desesperadas, né? Sei lá, você tem alguém querido que está doente, aí o que você fala? Vamos para os atos proféticos. Pessoas que se Deus mandar alguém para profetizar no leito da enfermidade, olha lá, já veio o santarrão, está se achando santo, agora está achando que Deus fala com ele. Todos nós somos liderados, por que Deus está falando com você? É o que a gente faz, né? Agora, liberar a palavra profética, vamos ficar de pé, agora começa a marchar, agora faz assim para a direita com o carro que você vai ganhar no ano que vem. Eles acreditam nessas bruxarias. Mas a unção que dele receber nos ensina todas as coisas, porque ela nos ensina até na hora que esses atos proféticos estão acontecendo. Porque a unção nos ensina. A unção nos ensina que o Deus que tem o poder de fazer milagre, ele não está afim de fazer todos os milagres, porque o milagre que ele quer fazer sempre
É essa unção nos ensinando, e às vezes essa unção nos ensina através da morte, às vezes essa unção nos ensina através da não cura, às vezes essa unção nos ensina a gente percebendo como a gente banalizou essa unção até aqui. E aí as pessoas começam, eu profetizo porque eu sei que o Senhor pode tudo. Deus pode tudo, inclusive o Deus que pode tudo, ele às vezes vai querer não fazer nada. Porque o que a gente precisa saber é que a gente precisa crer em Deus. E a gente até canta isso com desconfiança, né? Fazendo ou não fazendo, ele é meu Deus, mas ai dele se ele não fizer. Mas a unção que dele recebeste vos ensina todas as coisas e não tem necessidade de que ninguém vos ensine. Que é igual um evento desse pessoal do ato profético que eu estava, né? Há 22 anos atrás. 22 anos atrás, o pessoal do ato profético estava num culto, num choro, numa contaminação. Aí tinha uma pessoa lá que estava querendo entrar naquilo e aí me chamou desesperado para conversar porque a pessoa está assim, eu quero isso muito, eu quero isso para mim. Mas aí Deus está mostrando outra coisa, está mostrando um fogo e uma ira dele nesse lugar. Deus está dizendo para mim que ele não gosta disso. Será que eu estou doida? Não, é a unção que está te ensinando. Quem diz que aquilo que é atraente aos seus olhos, Jesus já avisou, gente, aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Então você está feliz com essa unção aí? Deus está contando para você, isso não tem nada a ver comigo. Aí é claro, a pessoa vai dar uma advogada, eu quero pedir o microfone. Deus mandou dizer que ele... Não, Deus está contando é para você, não está pedindo para você falar nada para ninguém. Deus primeiro quer te segredar uma coisa. Então, ela nos ensina nessas horas. E aí que a gente também não pode ir para outro lugar. Que algumas igrejas, por exemplo, passaram a dispensar curso de teologia, passaram a dispensar o conhecimento, culto de escola dominical, o culto de ensinamento, são os cultos que as igrejas menos gostam. A menos que seja um ensinamento assim, todo enfeitiçado. No culto de quarta-feira é legal, porque vai ter uma fila da oração, aí as pessoas vão. Mas um culto onde você precisa, né? O que está acontecendo aqui agora é que as pessoas não gostam disso. As pessoas esquecem que talvez a mensagem mais importante que Deus passou pelo rei Salomão foi nesse sentido, gente, eu não fiz vocês com capacidade de buscar tudo? Por que vocês buscam dinheiro? Por que vocês buscam sobrevivência? Por que vocês buscam cura? Por que vocês buscam sociabilidade? Por que vocês buscam agremiações? E vocês acham que é um pecado buscar o conhecimento? Ah, o Leleca é conhecimento demais. Mas se você se acha com a capacidade de empreender, por que você não pode se achar com a capacidade de conhecer? E é claro, não é conhecimento de cursinhos montados. É conhecer a minha presença. Israel não conseguia entender essa mensagem, né? Porque Israel, quanto mais estava perto de Deus, mais bruxos e profanos eles ficavam. Não tinha conhecimento no tempo, mas tinha prostituição, tinha sacrifício, tinha balangudango, tinha crueldade contra os animais, tinha tudo. Aí Deus falou assim, não vai ter jeito, né? Eles não vão entender pela intelectualidade, então eu vou ter que entender pelo cativeiro. Aí eles são levados para Babilônia. Babilônia, nesse sentido, foi um instrumento do Senhor. Eu fico vendo a falta de conhecimento dos evangélicos do país, de compararem Bolsonaro ou Trump ou essas pessoas, essas loucuras, aos reis que Deus usou para purificar Israel, porque aqueles reis tiveram uma finalidade acerca de Israel. Né? Por que Israel foi levado para a Babilônia? A Babilônia foi, não ouviu a minha voz, vão ter que obedecer a um rei profano. Mas aí, Israel chega ao reinado do Império Medo-Persa. Por quê? Porque vocês usaram toda a arte que eu era entre vocês para ficar lucrando. Né? Israel chegou ao ponto de lucrar com práticas homoafetivas, né? Os prostitutos cultuais. Aí não, aprenderam a arte. No Império Medo-Persa, aprenderam a sinagoga, por exemplo, vem de lá, né? O que é sinagoga? Lugares para aprender que Israel não tinha. Aí Israel teve que se submeter ao Império de Alexandre o Grande, que foi quando a filosofia, principalmente a partir de Aristóteles, inundou a humanidade. Deus queria que Israel aprendesse aquilo. Não conseguiu aprender na adoração, foram aprender lá no Império de Alexandre o Grande. Né? E depois Israel teve que passar pela crueldade do Império Romano, porque foi no Império Romano que eles aprenderam a polis.
O que é a vida na cidade? Vida na cidade ela tem que ser negociada, né? Então as nossas leis e a nossa política são todas romanas. E esses impérios, Deus contou isso para o profeta Samuel. Eu estou por trás disso tudo. Agora, falar que Deus está por trás de Trump e Bolsonaro, que só querem matar, roubar e destruir, o que esses caras querem trazer de bom para a humanidade? Porque os impérios babilônico, medo-persa, grego e romano, eles tiveram uma intenção inconsciente de melhorar a humanidade. Claro que na praxis política deles tinha aquela zona, mas a verdade, a humanidade é muito melhor depois de tudo que a gente aprendeu. Por exemplo, a organização política de Roma. E foi Deus que colocou Israel ali. Israel até aprendeu, que é um dos melhores países atuais para se viver. É um dos povos mais cultos. Mas o que Israel fez? Deixou a comunhão do santo, da unção que eles receberam, para ficarem no conhecimento unicamente humano. Deus está assim, vocês são burro, povo meu. Meu servo burro. Meu servo ficou nédio, deu coices. Nunca aprendem. Mas Deus, na boca do profeta Isaías, fala, né? Mas vai chegar um dia que toda a terra se encherá do conhecimento de quê? Da glória do Senhor. Mas o conhecimento da glória é ficar te adorando, Senhor, como Dandu que queria. O conhecimento da glória do Senhor, quer dizer, eu sou um idiota idolátrico naquilo que eu vou falar agora, mas é porque a única coisa que eu vi até hoje, nos meus 50 anos, que era o conhecimento da glória do Senhor? Era um movimento social, teológico, político, intenso, cheio do Espírito Santo, que eu vi. A gente está vendo o Brasil aí querendo armamentismo. Eu via nos anos 1994, por exemplo, os morros do Rio de Janeiro enchendo os asfaltos de arma. E aquilo ali era liderado por um pastor evangélico, né? Que é o pastor Caio Fábio. E aí você vai vendo, ali tinha muita intelectualidade, quando tinha um conhecimento, por exemplo, um congresso Vinde. Meu Deus, ficava todo mundo esperando o livro que ia sair na semana seguinte, porque tinha novidade, tinha conhecimento, tinha entendimento. Não era essa coisa assim, esse Jonas era de Deus ou não era, o livro é um mito ou não sei o quê. Não tinha essas discussões, não tinha essas gnoses, tinha carisma. O que é carisma? Esse cara é sabichão, né? Mas ninguém pode negar que o que ele está fazendo é obra de Deus. Ninguém pode negar. E aí a gente teve naqueles 7 anos um protótipo do que seria toda a terra se encher do conhecimento da glória do Senhor. E a gente teve isso, né? Com Moisés, com Elias. Mas Israel não conseguia entender, a gente também não consegue entender. Que a unção que dele recebemos nos ensina todas as coisas. Ela nos dá voz prontinha para a gente ter tempo de fazer outra coisa na vida. Ela nos dá capacidades musicais, capacidades intelectuais, capacidades relacionais e nos dá também grandes deficiências para que a glória seja de Deus no seu povo e não no indivíduo. Né? Então, a unção que dele recebeste não pode ser levada para essa ignorância que a igreja insiste em viver. Que é a ignorância que Israel viveu. Hoje Israel é um dos melhores países do mundo para se viver. É isso que a gente fica vendo aí de Israel e Hamas, é faixa de Gaza. Mas o povo de Israel tem uma das melhores culturas. Só que eles não entenderam a profecia, né? Porque o coração foi tão duro, tão duro, tão duro, que Paulo vai dizer lá em Romanos, do capítulo 9 até o capítulo 11, que Deus teve que cegá-los enquanto se completa os tempos dos gentios. Então hoje Israel é um povo ateu. Um dia eles vão ter um clique histórico de falar, esse é aquele a quem traspassamos, mas até eles entenderem isso, eles estão cegos. Igual Deus falou com a gente aqui outro dia, vocês vão esquecer de tudo que eu falei aqui, porque tem uma dureza nos indivíduos que ela só é resolvida quando a gente se esquece. E ao mesmo tempo é um paradoxo. A gente que ouviu que vai esquecer, a gente deveria lutar para a gente não esquecer. Que é igual Jesus diz para Pedro, Pedro, você vai me negar. E Pedro lutou, ele negou, mas ele lutou para não negar. Né? Porque, Deus falou que eu vou esquecer, então vamos esquecer. Esses são os profanos, esses são os banais. É porque Deus é Deus, e Deus sendo Deus, ele é paradoxal demais para a gente. Né? Quando Jesus fala, né? Jesus falava por parábolas para que ouvindo não entendessem,
para que vendo não crescem. É porque aquelas pessoas precisavam ver e não crer naquele momento, porque elas iam ver e crer em outra situação. Então, é isso que a unção nos ensina. A unção nos ensina que nem todo mundo tem que estar aqui. A unção nos ensina que a gente tem que duvidar de toda a palavra profética. Mas que às vezes Deus vai querer de nós um ato profético. Mas que um ato profético tem que ser feito com entendimento. Por exemplo, um dia Deus chegou na história e falou com Moisés: manda todo mundo passar sangue nas portas e nas janelas. E aí Deus estava querendo fazer uma cenografia para o faraó, né? Aí Deus falou com Israel, ó, passa sangue nas portas e nos umbrais. Quando de novo Deus mandou Israel fazer isso? Então, quem não aprende com a unção, qualquer movimentozinho, lambuza a casa de óleo, faz isso, faz aquilo. Ou então cai naquelas infantilidades da Ana Paula Valadão, né? Que começa a rugir como leão no show, porque ela entende que, assim como Deus fez Israel pagar mico, então ele estava fazendo ela pagar um mico, mas é um mico tão egolátrico, egocêntrico, né? E gargalhando, mas qual é a utilidade disso? Porque Efésios vai dizer que a unção que dele recebemos nos deu dons para fins proveitosos. Por exemplo, um dia Deus se manifestou aqui e ele fez toda a sua cenografia, porque o fim era proveitoso. Agora nós vamos fazer um culto todo sábado, a gente ficar gargalhando, cavalgando, mijando em público, né? Quando Deus toma um profeta, ontem eu estava vendo o Caio falando de um profeta que ele foi procurar mascarado, e o profeta foi tomado de gargalhadas, né? O portão dos invisíveis! Era uma experiência o quê? Pessoal e íntima de um pastor que o profeta não conseguia saber quem era, né? E aí estava vendo o portão dos invisíveis, que era o portal do Caio, que chegou a ter audiências muito maiores do que o da Globo News, por exemplo. Agora, o que o Kenneth Hagin faz com essas experiências? Já morreu, mas os seus filhotes continuam vivos, né? Os anticonhecimentos de Deus. Aí eles fazem o culto da unção do riso, que era o que o Danduque procurava. Vamos orar, orar, orar. Aí começa a olhar para a cara do outro e apontar o dedo e começa a rir, não sei o quê. Qual é o fim proveitoso disso? Né? Tá, e como é que a gente se precaver disso? Mas como é que eu vou discernir quando isso é de Deus ou não é? É porque a unção que dele recebestes e que nos ensina todas as coisas, também a gente não pode reduzir a Bíblia a 1 João 2 e 27. Para o 1 João 2 e 27, você tem tudo aqui, ó. A experiência dos profetas, a experiência dos apóstolos, a forma como Cristo, principalmente, se relacionou com a mística da fé. E aí a unção que dele receber vai dizer, olha, busquem com zelo os melhores dons. Então quer dizer que tem dom melhor que o outro? Não, você tem que entender o contexto. Ele estava falando para uma igreja. Ele está dizendo, quando vocês se reúnem, busquem com zelo os melhores dons, porque quando a gente está reunido, tem dons melhores do que outros. Quando a gente está reunido aqui, a calcinha e a cueca tem utilidade menor para um evento público. Quando eu estou dormindo, o terno é totalmente inútil. Os dons são assim, né? Então, em público, busque os dons de profetizar. Em particular, fale com Deus em outras línguas. E a gente faz o contrário, né? A gente reúne todo mundo e começa a dar glória, 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 glória. O André Valadão é aquela abominação que eu já vi ele fazendo isso na Lagoinha. Ele está lá conversando, pega o microfone, gente, o cara não está nem falando em línguas, ele está fazendo uma coisa forçada. Fora o André Valadão, você vai ver isso em acampamentos católicos carismáticos, que a pessoa entende que elas receberam o Espírito Santo, aí eles inventam qualquer coisa e acham que o Espírito Santo está nisso. Que é esse conhecimento falso, né? Gente, isso é tão ridículo, tão ilógico, que quando você consegue ver na hora que a pessoa está tomada por Deus, como que é diferente, como o clima muda, né? E aí, a unção que deles recebestes fala, olha, eu coloquei entre vocês, chamei uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, outros para evangelistas e outros para mestres. Porque vocês terão de consultar na caminhada essas pessoas, porque a unção que eu coloquei em vocês está nessas pessoas também. Mas é só até aí, porque ver os apóstolos, evangelistas, pastores e mestres
e falam, olha, é o princípio da autoridade, né? A grande contenda que eu já tive numa igreja nem foi provocada por mim. É porque Deus levantou um indivíduo no meio do culto para falar com o pastor que estava pregando. Aí o pastor entendeu que eu que tinha que parar o fluxo de Deus daquele homem. Na época, no jovem, né? Aí nós fomos disciplinados na igreja por rebelião à autoridade. Qual que é a rebelião à autoridade? Porque um jovem se disse Deus para falar com o sacerdote que estava pregando. E eu, como tutor daquele jovem, tinha que impedi-lo de fazer isso. Aí nós fomos disciplinados por rebelião à autoridade. Mas eu achei tão legal que Deus, que levantou aquele jovem, chegou para a gente nos dias subsequentes e falou assim, acata essa disciplina porque eu sei o que eu estou fazendo. E falou com o jovem, não volte mais nessa igreja. Aí depois nós íamos entender a proteção que Deus estava dando, né, para esse jovem. Que depois cadê o fulaninho? Eu preciso visitar o fulaninho. Eu falei com ele, mas o senhor está tão preocupado com o fulaninho agora? Por quê? Não foi o senhor que o excluiu da igreja? Pronto, o senhor excluiu, ele obedeceu à autoridade, ele está excluído. Aí a gente tem que falar com esse nível de deboche, né? Obediente à autoridade que tinha que ser, ele está excluído. Agora a vida que segue, a vida dele... porque eu estou sabendo que ele pode ter aprontado isso. O que importa o que ele aprontou agora, pastor? O senhor não mandou para fora? Então, o que ele fez agora não é mais a sua alçada. Aí, é claro, ele era rebelde à autoridade. Mas isso tudo cochichado por Papai do Céu, porque é a unção que nos ensina todas as coisas. Né? Que sabe nos dar grandes e, por vezes, escandalosos livramentos, que eu achei bonitinho na profecia que eu estava ouvindo do Caio ontem, é quando Deus usa esse profeta que deve ser moralista sobre casamentos para falar sobre a nova esposa que ele estava precisando de uma resposta de Deus sobre a nova esposa. Né? Nova esposa com quem ele é casado agora há 25 anos. E que alguém fala assim, você fica vendo isso porque você queria isso. Não, gente, a unção que me ensina todas as coisas não quer me dar a vida do Caio Fábio, não. A unção que me ensina todas as coisas quer fazer um outro milagre na minha vida. Então a gente é tão idiota, tudo a gente põe um empecilho para a gente não ver a unção de Deus na vida de um cara. Eu, por exemplo, por que eu falo tanto do Caio? Porque em 1997, eu tentei contar isso para a Adriana, mas acho que ela achou que eu estava querendo fazer pegadinha com ela, né? Ela não me abriu espaço para isso, ou talvez não é para eles saberem disso. Mas, em 1997, eu sem dinheiro, desempregado, abrindo para nascer. Aí aquela biografia do Caio estava vendendo, tinham 4 editoras disputando a biografia. Não era marketismo, não era um livro profético, não. Um pastor escreveu sobre ele e tinha 4 editoras quebrando pau. Aí eu lembro que na editora evangélica estava sendo publicado pelo Mundo Cristão. Eu falei, não, mas eu quero comprar pela editora Record, que era uma editora que não era evangélica, né? Aí eu estou passando no Parque Municipal, aí tinha uma livraria Record na época. Eu atravessei assim no impulso, comprei, mas quando eu comprei me deu um desgosto tão grande. Falei, cara, você é um moleque desgraçado, você está desempregado, sem dinheiro. Seu bebê vai nascer. E você está comprando livro de Caio Fábio. Eu fiquei constrangido, fiquei com vergonha de mim. Aí, no meio do caminho, Deus tomou uma pessoa e falou comigo, não fica assim não. Aí eu achei legal que a pessoa não sabia de nada disso, né? Eu é que fiz você atravessar aquela avenida e comprar o livro desse homem. Fui eu que fiz isso. E aí começou a falar um monte de coisas acerca do Caio, né? Aliás, o que ele falou comigo acerca do Caio, Deus usou o João, lá o irmão João da praia, que onde ele foi mascarado buscar a profecia do desespero, para falar com ele. Que ele era muito amado no céu, que Deus ia tirá-lo, mas a gente ia conhecê-lo depois. Eu não tinha entendido que no ano seguinte ele saiu de circulação, né? Em função das questões dos BOs pessoais. Mas a unção que nos ensina todas as coisas nos faz passar por esses escândalos. Até porque você quer coisa mais escandalosa do que o Moisés que assassinou um egípcio? Esse homem tinha alguma habilidade para ser o libertador de Israel? Diante de Deus ele tinha sim, porque ele não permaneceu na prática do pecado. Né? Aí de repente você tem um homem que eu nunca traí, nunca adulterei, nunca matei como Moisés, sou melhor do que Moisés, sou melhor do que Jesus, porque ninguém nunca falou que eu perdi a paciência e saí chicoteando tudo. Sou melhor do que Jesus. Você já está contando que você é péssimo. Porque se eu, como Jesus, nunca fui acusado de alguma coisa bizarra, agora, eu sei quem é Jesus, Jesus sabe quem eu sou.
E ele sabe que até nos meus pecados mais horrorosos, ele conheceu o meu caráter ali. Como diz Isaías em um dos seus versos, ele conheceu a minha alma e não me desprezou. Né? E ele é assim, aquele dia que ele se manifestou entre nós, ele falando assim, enchendo a bola das pessoas, porque ele sabe quem a gente é. A gente pode nem saber quem é a outra pessoa, mas ele sabe. Assim, não, essa pessoa é das boas. Você não sabe com quem que você se deita, meu filho. É das melhores. Tem coisa melhor para você, não. E aí, a unção que nos ensina todas as coisas, queria estar presente assim, igual ele estava com o João. Mas olha que interessante, é porque a gente banaliza muito. O João escreveu essa carta na unção que ensina todas as coisas. E se a gente não tem essa explanação aqui, essa carta é até cansativa. Tenho certeza absoluta que na hora que eu estava lendo isso aqui, não estou entendendo nada. Mas isso aqui foi escrito pela unção que nos ensina todas as coisas. Ou seja, isso aqui foi escrito para ser lido. Isso aqui foi escrito para ser ensinado. Isso aqui foi escrito para ser escutado. Porque eu só vou ter essas experiências absurdas e escandalosas de Deus comigo, como eu já vi a Priscila tendo experiências absurdas e escandalosas de tanto que Deus é fã dessa menina, é se eu também me dou o trabalho de ler o que a unção botou para estar escrito. Porque você não... é versículo bíblico, é cansativo. Você está agredindo a unção que você recebeu dele, que a unção que você recebeu dele passa pela sua intelectualidade. Não é gnoses, que fica querendo dissecar Deus, mas é carisma. Eu amo tanto a Deus que eu até vou ler texto chato. Eu amo tanto a Deus que eu vou até ouvir essa... Se eu estou com a ojeriza dessa pessoa que eu sei que Deus ama, meu exercício vai ser ouvir. Porque não nos esqueçamos. Isso tudo aqui está um encadeamento. Ele começou lá atrás falando o quê? Deus é luz. Se você está com ódio de alguma coisa que você sabe que vem de Deus, pode enfrentar seu ódio. Pode enfrentar o seu ódio. E essa é a unção que nos ensina todas as coisas. Não é nenhum convite a gente. Não preciso aprender nada, não. É claro, a unção que nos ensina, por exemplo, até onde eu sei, a unção me poupou de um curso de teologia. Mas isso é uma experiência única, pessoal, intransferível. Talvez meus filhos terão de ser bacharéis, doutores em teologia. Né? Mas em mim, a unção não quis que eu fizesse curso de teologia. Mas talvez não vá me livrar do curso de letras que eu entendo que eu tenho que fazer. Tá vendo? Porque Deus dá a cada um visando a um fim proveitoso. Deus entendeu que para mim era proveitoso que eu não fizesse teologia. Mas ao mesmo tempo, é a unção que me deu. Eu não deixo de consultar manuais de teologia, não deixo de pegar as várias versões da Bíblia, não deixo de consultar comentários bíblicos, porque a unção que ele me deu, me poupou de me tornar um acadêmico trabalhado na teologia, porque eu preciso de uma liberdade teológica para fazer o que tenho que fazer. Né? Até porque todo conhecimento é corte. Essas lições eu tive muito quando eu cursava anatomia. Estou terminando, tá, gente? Quando eu cursava anatomia, eu ficava encantado, por exemplo, quando você vai comparar a veia com a artéria. A veia parece aqueles elásticos de bulldog, né? Aquela coisa fosca. Agora a artéria é linda. Você vai mexendo nela assim, as cores do arco-íris, né? Porque ela é toda elástica. Mas que a pulsão do sangue, né, exige que ela se estique. E aí tem um prisma ali. As cores do arco-íris aparecem nas artérias. E eu fiquei pensando aqui, viajando, mas isso tudo é corte. Porque eu estou vendo a artéria como ela é? Não. A artéria só é com o sangue circulando nela. Aí então tá, eu vou cortar aqui para ver o sangue circulando. Já não é mais a realidade, porque se eu cortei, eu não estou vendo o sangue como ele circula de fato, eu estou vendo o sangue no corte. Então todo conhecimento fora de Deus é corte. É o que o Paulo disse. A gente sempre vê em parte, como por um espelho grego da época, né? Aquela panela que reluzia, alguma coisa assim. Não era nem esses espelhos que a gente vê. Mas até quando a gente vê no espelho de alta resolução, né? Eu estou me vendo no espelho. A minha orelha esquerda, ela é a direita no espelho. Então eu não estou vendo a verdade. A verdade nunca será acessada. Por isso que a unção que dele recebemos nos ensina todas as coisas.
que a gente nunca tem acesso ao conhecimento mesmo. Tudo é um corte. Tudo é distorcido. Por isso que a única saída do ser humano é: se vocês entendessem a unção do santo, se vocês admitissem que tem sede e viessem a mim, né? Jesus falando para Jerusalém: quantas vezes eu quis acolher vocês como a galinha faz com seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Vocês têm conhecimento demais para serem acolhidos por mim. Vocês têm crédito demais para seguir o que eu falei. Vocês estão sofrendo tanto aí quando eu falo com vocês: não, meu casamento melhorou de repente porque Deus falou comigo. Mas eu aprendi com o pastor falando de tal que Deus não separa casais. Ai, que porcaria. Aí Deus manda você fazer um absurdo que vai desapontar todo. Não, gente, não. A Bíblia está escrito: honra teu pai e tua mãe. Isso não veio de Deus. Mas você quer honra melhor para o seu pai e para sua mãe do que você obedecer a Deus? Por isso que a unção não anula a escritura. Mas a escritura sem unção é isso tudo que vocês conhecem. É marido perdendo ministério por causa de família. É profeta se calando por causa de costumes. São jovens vivendo um adultério porque não querem fazer o que Deus recomendou. Qual que é o adultério? Muitos casamentos que a gente conhece são adultérios, porque Deus está longe deles. Mas se você só aprende isso com a unção que escreveu a Escritura, e com a Escritura que é resultado da unção, e com Deus que continua se revelando a cada um. Mas o Deus que se revela a cada um, ele também disse: tem de estar no mínimo 2 ou 3 reunidos. Que é essa questão, não, eu sou igreja. Eu sou igreja, não se reúne. Já está adulterado isso aí. Está tudo errado. Porque aí você vai ter essa dinâmica de ter seus segredinhos com Deus, mas de entender que esse Deus que fala com você na sua particularidade está falando num grupo. Jesus nunca começou nada sem uma comunidade. Por isso que a frase dele, né? A minha igreja, eu que vou estabelecer, a minha eclésia, a minha assembleia. Falando isso porque em Israel estava tudo, né? Tinha o Sinédrio, que era uma assembleia, tinha um templo, que era outra assembleia, então, mas eu tenho uma assembleia que é minha. E todo aquele nessa assembleia que não for por mim, é contra mim. Agora, todo aquele que, estando na assembleia ou não, estiver juntando comigo, que comigo não ajunta, espalha. Então, a gente tem que saudar esses outros lugares também. Mas a unção que dele recebemos, ela nos ensina. Por isso que a gente fica assim: eu gosto de ir no culto porque lá, olha, o culto é uma delícia, mas ele não vai resolver todos os seus problemas, porque se for culto sem comunhão com Deus no dia a dia, a unção que dele recebeste não nos ensinará coisa nenhuma. Enfim, é isso.